Opa, galera, já estamos aqui ao vivo. Deixa eu colocar uma parada aqui. Cadê Cláudio? Cláudio. Ó, o Will já tá aí, a Chá também. Beijo para ela. Abraço pro Will aí. Cláudio aparecendo na área aqui. Opa, e aí, pessoal? Opa, tô sem sua imagem, só tô com uma telinha preta aqui. Estão me vendo? Estão me escutando? Escutando, eu tô, só não tô te vendo, cara. Você tá desaparecido aí. Realmente, eu... Engraçado que eu tô me vendo, mas a tela tá congelada. O que será que eu posso fazer para... Será que se eu apertar aqui o X e pedir de novo para entrar, será que vai? Faz isso aí, faz isso. Fazer... Tô, perfeitamente. Vou fazer aqui a técnica Windows de resolver as coisas. Inicia aí, dá Ctrl Alt Del aí. Kátia, tudo bom, cara? Ah, a Michelle chegou aí também. Beijo pra Kátia, beijo pra Michelle. Vitor, fala aí, cara. Enquanto você tá resolvendo aí tecnicamente, eu vou só avisar pra galera o seguinte, eu deixei um comentário aí, até a Ju, tudo bom, Ju? Deixei um comentário aí fixado, e esse comentário é o seguinte, essa live, entre outras coisas, é pra gente também divulgar aqui uma campanha que tem um grupo de donas de casa aqui do Grajaú, Vila Isabel e tal, que elas estão reunindo donativos e estão fazendo quentinhas para distribuir para pessoas que estão em situação de rua. E é um negócio muito bacana, porque nesse momento, assim, a gente tem... o problema da fome a gente tem há muito tempo, né? Mas nesse momento essas pessoas estão mais vulneráveis, porque a gente não tem pessoas circulando na rua, menos gente circulando na rua, até para ajudá-las, né? Então, se não fosse esse trabalho aí muito legal, essas pessoas não teriam suas refeições, assim, e é um trabalho bem bacana. Então, aqui, ó, eu estou deixando aqui um número de conta, se você quiser doar qualquer valor, cara, entra lá, doa qualquer valor, tá? Isso aí, esse dinheiro vai ser revertido em quentinhas que semanalmente o pessoal está produzindo e está distribuindo aí para pessoas em situação de rua. Na quinta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, a gente vai fazer uma live aqui explicando melhor esse projeto aí. Então, já marca na sua agenda aí, se você puder estar aqui, tá? Vai ser bem legal, que aí nós vamos ter a presença da Ju Marapode, que vai estar com a gente explicando melhor como é que está a mecânica desse projeto aí, desse processo aí. Bom, eu acredito que todo mundo aqui que esteja hoje aqui na live conhece o Podcaverna, mas essa live vai ficar disponível aí também por 24 horas aqui no Instagram, e depois a gente vai colocar no IGTV, e vamos colocar também no canal no YouTube da gente. Então, se você não conhece o Podcaverna ainda, o Podcaverna é um blog, é um canal no YouTube e é um podcast que eu, Cláudio, que vai estar papeando com a gente aqui, nós produzimos conteúdo, tá, para esse blog. Então, se você quiser conhecer, entra lá, podcaverna.com.br, ou entra no YouTube, digita Podcaverna, que você vai encontrar a gente lá. Ou então você entra em qualquer agregador de podcast, inclusive no Spotify e no Deezer. Se você procurar Podcaverna, você vai encontrar a gente lá. A gente faz conteúdos diferentes nessas mídias, mas vai ser um prazer você conhecer a gente lá. E no canal do YouTube, se você entrar, se inscreve lá no canal, para a gente é importante ter mais gente inscrita, porque aí a gente vai poder, inclusive, liberar alguns outros recursos que vão facilitar a comunicação da gente lá. Então, quem puder, a gente agradece. Olá, tudo bom? Eu mandei um beijo para Rita, acho que não. Rita, tudo bom? Beijo para você. Opa! Aê! Agora foi. Muito bem. E aí, pessoal? Tudo bem? Tentando aí também o Giovanni, meu brother, grande Giovanni. Obrigado por prestigiar aqui essa live. Então, essa live, cara, tem um título pretensioso, né? Iniciativa para combater os efeitos da pandemia. E os efeitos da pandemia, né, na verdade, assim, além da doença propriamente, tem uma série de outros efeitos aí que a gente pode listar. Dentre eles, por exemplo, essa questão que a gente estava falando, do agravamento aí das pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, que já era uma situação complicada, mas isso fica mais agravado, né? A gente tem o problema das fake news, isso é um problema gravíssimo. Cada vez que uma
notícia mentirosa, que a gente pode chamar de notícia mentirosa, né? Mas vamos traduzir assim, ela circula, isso num processo de pandemia impacta na vida de outras pessoas ou na morte delas, né? Então a gente tem todo um processo aí que precisa de iniciativas que a gente tome, e essas iniciativas a gente não precisa ser ninguém muito grande, porque com um pouquinho que cada um possa fazer, a gente pode mudar muita coisa. Dentre essas coisas, então, tem aqui, vou repetir para quem ainda não escutou, eu estou deixando fixado aí um comentáriozinho que tem um número de conta, que é para uma iniciativa, tá? Para essa iniciativa é para comprar comida para fazer quentinhas para distribuir para pessoas em situação de rua. Então, quem quiser doar, quem puder doar, tá? Os dados estão aí. Se você não conseguir pegar o número da conta aí, pede depois para mim lá no direct que eu mando, tá? E todas as informações que a gente colocar aqui, que tem um link, a gente também vai colocar essas informações lá no site do Podcaverna, www.podcaverna.com.br, num postzinho onde a gente vai colocar tudo organizadinho ali, para que as pessoas possam conhecer essas iniciativas e poder contribuir na medida que possam, né, na medida das suas possibilidades. Tá? Bom, apresentar aí para vocês o Cláudio. O Cláudio é o chegou o Felipe aí. O Cláudio, ele é o cientista aí da turma do Podcaverna, né? Se você entrar no site do Podcaverna e digitar na busca lá Cláudio Daniel, você vai ver todos os conteúdos dos quais o Cláudio já participou. Cláudio que detém o recorde do episódio podcast da gente mais visualizado em todas as plataformas, que é o episódio que nós conversamos sobre física quântica. Foi muito legal esse episódio. E já participou de alguns vídeos, assim, alguns dos mais engraçados também, inclusive. Né? O bolo de milho, o waffle. E, assim, hoje o Cláudio está no papel duplo aqui. Ele está como participante do Podcaverna, mas também ele está como cientista, como alguém que é estudioso e que está participando de um projeto mega legal, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, que é um dos projetos que a gente achou mega legais trazer aqui, para que a galera saiba que tem gente nesse processo todo, fazendo coisas que possam ajudar ou na busca de cura, ou diminuição de fake news, ou na pesquisa de vacina, ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Bom, Cláudio, então fala com a gente o seguinte, explica para a gente o seguinte, o que é um hackathon? Perfeito. Então, o hackathon, o hackathon ele é um evento, né, que é voltado a, assim, é uma maratona, né, tanto é que o nome, né, é o hack e maratona, com um objetivo, né, de elaboração de soluções tecnológicas, de soluções criativas, que podem ser, né, dentro de uma plataforma específica, de uma certa área do conhecimento, ou até mesmo para um objetivo em comum. Né? Nesse caso, como estamos, né, nessa época de pandemia, estamos buscando todos os tipos de soluções possíveis para lidar com os diversos efeitos, né, do coronavírus, novo coronavírus. Então, né, essas maratonas, né, elas têm... Na verdade, o hackathon, ele é um termo até antigo. Se eu não me engano, o primeiro hackathon foi ainda em 1999, né, e assim, o começo, né, era bastante fechado para pessoas da área de computação, né, desenvolvimento de alguma aplicação, alguma coisa tecnológica, mas não necessariamente tem esse vínculo. Pode ser uma solução criativa, pode ser algo, uma ideia que você consiga, de alguma forma, tendo um objetivo inicial ali, você consiga desenvolver num período curto, pode ser de um dia, pode ser de 2 dias, pode ser uma semana. Você desenvolve aquilo num ritmo intenso, né? Ou seja, aí a ideia, né, é você ter uma imersão, né, naquela experiência, e que ao final, né, dessa experiência, dessa maratona, você consiga ter, né, um produto viável, mesmo que mínimo. Ou seja, você ter, né, um protótipo das ideias que você desenvolveu, né, organizando direitinho, né, do início ao que você espera que seja o fim, né, e dando, né, então assim,
se você tiver como mostrar um exemplo de uso daquilo que você desenvolveu, poxa, super vantajoso, né? Então, resumindo, de maneira bem geral, né? Então, Evidentemente, é alguma coisa multidisciplinar, né? Onde as pessoas contribuem nas suas áreas de conhecimento diversas, né? E isso. um espaço de tempo relativamente pequeno, onde você tem um intercâmbio ali daqueles conhecimentos para produzir alguma coisa com um determinado objetivo, né? Exatamente. Acho que uma coisa muito importante é essa questão da interdisciplinaridade, porque, como você até falou no começo, a gente, enfim, o coronavírus, a pandemia, ela está causando impacto em diversas áreas. Então, não é assim, você pode, sem dúvida, né, você pode investir, né, na área de saúde especificamente, desenvolver soluções, a parte de, sei lá, de rastreamento de indivíduos que estejam, né, com coronavírus, ou mesmo a parte do tratamento, diagnóstico. Mas, né, uma coisa importante de colocar aqui é que, como você já citou algumas, existem vários impactos colaterais, como, por exemplo, na parte da própria saúde mental, na parte, como você disse, de populações mais carentes, de educação, até mesmo de empresas, de comércio, de pequenos negócios que estão super impactados, o próprio meio ambiente, a parte de arte, cultura, então existe uma gama de possibilidades de você propor soluções, né, para as pessoas lidarem melhor com aquilo, né, com a parte psicológica, seja da gente se adaptar a esse mecanismo remoto que a gente, né, vem fazendo. Então, diversas áreas podem contribuir ali, né? Seja um psicólogo, um artista, né, uma pessoa da área de ciência da computação, o cientista social, né? Eu acho que esse é o aspecto mais interessante de um hackathon. E esse, né, em particular que eu participei, eu percebi que realmente teve muito essa integração de diversas áreas. Vamos falar dele aqui. Você participou do Hackovid-19, né? Que tem um título que eu acho maravilhoso. Ciência e tecnologia a favor da vida. Eu acho Sim, fantástico. Mega legal isso. E então conta pra gente como é que isso como é que isso aconteceu, ou se está acontecendo, se já aconteceu, quais são como é que foram os projetos, como é que foi o resultado disso? Conta aí pra gente. Perfeito. O Hackovid-19, ele foi um hackathon, né, online, gratuito. Ele foi organizado por 3 instituições daqui do Rio de Janeiro, né, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, do CBPF, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, em Petrópolis, né? Então, foram 3 instituições, né, comprometidas, né, com a ciência, desde as ciências biomédicas, da ciência da computação, a parte de física, e eles organizaram, então, esse evento, né, que foi, assim, a estrutura dele, né, foi, inicialmente, uma convocação de pessoas que tinham desafios a pensar e a sugerir. Então, né, eles elaboraram um edital para que pessoas pudessem propor desafios, né, eles fizeram uma seleção desses desafios para que eles chamam de hackers, né, que são, de fato, as pessoas que desenvolveram as soluções, pudessem, né, formar times, né, no caso, como eu formei, e pudessem, né, selecionar, né, os tipos de desafios que fossem, né, assim, que conseguissem, sei lá, de alguma forma desenvolver naquele curto período, que no caso foram de 3 dias, foi esse último final de semana, sexta, sábado e domingo. Nesse caso específico, com foco aí na pandemia, né? Com foco na... Isso, exatamente. Soluções. Então, né, todas essas áreas que eu cheguei a comentar, de saúde, comunidade, populações vulneráveis, grupos de risco, empresas de comércio, educação, informação, todas essas áreas foram contempladas, né? Cada hackathon ele tem regras particulares. Alguns hackathons, por exemplo, eles só liberam os desafios no momento em que você entra, né, naquela imersão. Esse, por exemplo, liberou um pouco antes, né? Então a gente conseguiu,
né, ter uma visão mais ampla, né, dos desafios. Foram muitos desafios, foram mais de 200, né, então foi muito interessante, sim, e aí eu demonstrei interesse, né, em participar, né, eu conversei com algumas pessoas, poxa, que eu tenho contato no meu grupo de pesquisa lá do LNCC, né, que é onde eu faço doutorado, né, e a gente, né, também entrei em contato com pessoas que eu conhecia de fora, e a gente formou, né, uma equipe, né, vou deixar bem mencionado aqui, né, os nomes que certamente foram muito importantes, né, que é a Maria Luísa Mondelli, que eu acho que está por aqui no chat, né, o Vitor Ribeiro, o Henrique Melo, e foi também o Aron Calegari, e não posso esquecer também da Natália, que foi, na verdade, eu e a Natália que começamos a convocar as pessoas. Legal. Né? Então, assim, O time aí é o time que participou do seu projeto, né? exatamente. Então, é um time assim, com pessoas com base na área de matemática, de computação, de física, tecnologia da informação, de engenharia de produção. Então, dentro da área de ciências exatas, né, teve uma certa flexibilidade e a gente, enfim, buscou assim, mapear problemas, desafios, né? A gente pensou em alguns outros, não foi o primeiro, na realidade, não foi nem o das fake news, né? Tinha um desafio, por exemplo, super interessante lá, relacionado a receitas digitais, ou seja, você pensar em pessoas que estão sem a possibilidade de conseguir o remédio, ou que para você poder ter o remédio, você precisa ter a receita, e isso tem que ser feito presencialmente. Então, né, em épocas de pandemia, você pensar, né, que o paciente vai ter que se deslocar para pegar a receita com o médico, depois ir na farmácia comprar, né, isso, assim, a ideia é você tentar pensar numa forma de você automatizar e digitalizar isso, e ao mesmo tempo que você preserve a segurança, né, para você não ter falsificação de receitas e tudo mais. Enfim, né, eu vou depois falar um pouco mais sobre os tipos de projetos, né, mas a gente acabou, assim, optando por esse, né, das fake news, também olhou um outro de gerenciamento de filas para evitar aglomerações, por exemplo, em mercados, em bancos. Né. Essa questão do banco, por exemplo, que é super importante, porque com essa história do auxílio emergencial, né, a gente tem observado a formação de filas imensas para as pessoas. Né, cara? É tudo que você menos precisa e é justamente o pessoal mais vulnerável que fica exposto nessa situação, né, cara? Exatamente esse é o ponto. Então, esses foram, tipo assim, os tipos, né, de desafios que surgiram lá, além de muitos e muitos outros. Certo. E assim, né, eu até, então a gente, né, acabou realmente optando por esse desafio de combate das fake news. Eu vou falar, né, em breve sobre a nossa proposta em si, né, e foram, assim, 3 dias, assim, de contato direto com o outro, várias chamadas via Skype, conversas ali no WhatsApp, quase que 24, eu falo 24/3, né, porque foram 3 dias. Mas, então, assim, foi muito importante, porque, primeiro que mostra, né, como que a gente consegue, com esse tipo de dedicação, desenvolver um projeto bacana, e não só o nosso, como muitos outros projetos super interessantes que estão disponíveis na plataforma, né? Eu não sei se depois tem como deixar disponível o link. Só fazer um parênteses aí, todas as coisas que a gente vier a falar aqui, que são iniciativas ou coisas que a gente eventualmente citar, a partir de amanhã, dia 20, vai ter um postzinho no blog do Podcaverna, www.podcaverna.com.br, com esses links ali, para a galera poder conhecer mais, né? E para que isso possa ter, assim, o que for possível as pessoas contribuírem, elas possam contribuir, o que elas não puderem contribuir, pelo menos elas saibam que tem projetos acontecendo, né? Que isso é importante. Sim. O pessoal só está vendo também, às vezes, o lado das notícias, o lado da imobilidade pública e essa coisa toda, e é muito importante, nesse momento, ver que tem também um outro lado de pessoas aí fazendo coisas que precisam
ter visibilidade, para a gente saber que as pessoas não estão imóveis assim de braços cruzados esperando cair do céu uma cura mágica, né? Na verdade. Sim, exato. Né? Então, a partir de manhã, www.podcaverna.com.br, vocês entram lá, vai ter um postzinho. Se você demorar a entrar lá, vão ter outros posts depois, mas é só jogar lá, pandemia, na busca que você vai encontrar esse post lá, tá? Uhum. Vai lá. Bacana. Porque é até uma coisa interessante, porque a plataforma na qual o Racovid foi inscrito é uma plataforma de hackathons. Então lá tem inclusive outros, inclusive de fora do Brasil, do mundo inteiro. Então é interessante justamente o que você falou, para você realmente ver que tem iniciativas no mundo inteiro, né, de eventos. E, assim, claro, hackathon não precisa necessariamente ser para o Covid-19, mas, obviamente, no momento em que estou vivendo, muitos, né, vão ser destinados a isso. Isso. Deixa eu só fazer mais um outro parênteses, que entraram outras pessoas aqui, só para lembrar o seguinte: a gente fixou aqui nos comentários número de conta, porque tem uma galera aqui no Rio, tá? Na região do Grajaú, Vila Isabel, que está se mobilizando para preparar quentinha semanalmente para a galera que está em situação de rua, que não está tendo como se alimentar. Então, se você puder doar qualquer valor, está aqui, ó, esse número de conta aí, e na quinta-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui falando mais sobre esse projeto, tá? Dizendo como é que esse projeto está acontecendo, qual a frequência dele, e outras coisas, outras formas que você pode ajudar, além de contribuir aí, com qualquer valor, tá? Pô, cara, só tenho R$5, pô, deposita lá R$5, cara, porque só tenho R$10. Se todo mundo puder doar um pouquinho, no final das contas, isso ajuda a galera que já está envolvida com isso a poder atender mais pessoas. Vamos lá, Cláudio, desculpa aí. Não, que é isso, é super importante, tá completamente ligado a tudo que está conversando, então manda ver. Né, para você diminuir o impacto também, né, para essas pessoas. Exatamente. Então, assim, eu mapeei, né, diversas soluções que foram propostas no Racovid. Na verdade, como o evento acabou agora nesse final de semana, né, eles deram também um prazo de acho que 2 semanas, ou seja, no dia 30, dia 31, eles vão, enfim, fazer avaliações, né, dar resultados, porque basicamente é uma competição. Então tem lá o vencedor, né, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, tem até um prêmio, né, ali são licenças para o uso, né, de uma determinada aplicação. Mas, assim, para ser bem franco, pelo menos assim, para mim, o prêmio é completamente secundário, sabe? Eu acho que a experiência, a interação com o time e o fato de você estar participando de algo maior, de você estar colaborando, né, para minimizar os impactos da pandemia, eu acho que são muito mais gratificantes, né? Não é papo demagógico, querendo pagar de bonzinho, realmente é muito gratificante. E eu tenho certeza que todo mundo da minha equipe sente o mesmo, sabe? E um pouquinho do projeto que vocês desenvolveram, porque eu acho que vocês estão pegando assim num ponto que é muito necessário, né? Como eu já falei aqui, e eu volto a repetir porque teve gente que entrou depois, o problema das fake news, quando você tem uma situação de pandemia como nós temos, ele impacta na vida e na morte de pessoas. Então é muito importante você ter iniciativas para você diminuir a frequência de fake news, para você ter checagem de informação, para que circulem informações que sejam realmente úteis para as pessoas, né? Então, exatamente. Mas beleza, porque realmente, né, diversos desafios que surgiram no Racovid eram relacionados à disseminação de informações falsas. Então, desde você conseguir ter uma forma automatizada de detectar essas informações falsas, de você conseguir correlacionar exatamente isso que você está falando, correlacionar a disseminação de fake news com o aumento do número de casos de coronavírus, porque é aquela questão, né, a pessoa, né, recebe, vê uma notícia, ela não sabe identificar se é verdadeira ou falsa, e uma série de questões vão influenciar aquilo, né, ou seja,
Aquela aí entra naquela questão, por exemplo, de viés de confirmação. Então, uma pessoa tem uma certa crença, então ela vê uma notícia que confirma aquela crença dela, ela vai seguir aquilo. Então, se ela, por exemplo, ela tá super incomodada com, né, o isolamento social, a quarentena, porque isso está impactando ela de alguma forma, seja, né, em termos de emprego, qualquer outra coisa. E aí vem uma notícia minimizando a quarentena, né, aquela pessoa, se ela não tiver um senso crítico, ela vai, vai de uma forma levar aquilo mais a sério do que se chegar um especialista e disser, não, olha só, isso é muito importante, porque há uma ciência por trás que explica como que a quarentena, ela, sabe, feia, né, a longo prazo, contaminação enfim, por esse vírus. Uhum. E então, né, só que assim, essa área de notícias falsas, ela é muito, muito, muito quente dentro da pesquisa, né, tem diversos problemas em aberto, né, por exemplo, você identificar automaticamente quem são potenciais disseminadores de notícias falsas, né, porque é aquela história, né, algumas notícias falsas, assim, a gente consegue, sei lá, discernir por uma questão de absurdo, digamos assim, mas né, um computador, uma máquina conseguir automaticamente detectar isso é um ponto, né, é um desafio. E dois, se tiver uma notícia muito recente, muito nova, às vezes é difícil você identificar se é falso ou se é verdadeiro. Porque às vezes a notícia falsa, a fake news, ela é criada para que a pessoa acredite que é verdadeiro. Né? Ela tem esse propósito. Então, na verdade, ela tem muitos elementos de uma notícia verdadeira. Ela muitas vezes pega uma informação verdadeira e, né, transforma aquilo em algo com uma conclusão falsa. Enfim, pensando nisso tudo, né, a gente, né, nossa equipe, resolveu atacar esse problema, né, e a gente se inspirou num outro projeto, que é o Serenato de Amor, que ele tem, né, ele é uma iniciativa para fiscalizar gastos públicos, né, então, e ele tem um bot no Twitter chamado Rosie, que ele faz... Opa, travou aí, Cláudio. Cláudio, travou aí. Alô, Cláudio, travou? Travou, voltou, né? Voltou. Você estava falando de um outro projeto voltado para fiscalização de gastos públicos, né? Isso, é um projeto já assim, bem anterior ao HackoVid, e ele tem um bot, que é a Rose, que faz, né, assim, através desse monitoramento dos gastos públicos, quando ele detecta um gasto suspeito, ele emite um disparo no Twitter, falando, ó, deputado tal realizou um gasto suspeito. Isso me ajuda a conferir? Né? Então, a pessoa, ele dá o link para você fazer uma análise e, enfim, né, é uma questão também colaborativa, né? Então, chama as pessoas para julgarem aquilo e analisarem, enfim, denunciar caso realmente seja suspeito. Então, o bot ele pinça eventualmente a coisa que parece suspeita, mas a validação é feita por humanos. Isso, exatamente. Esse é o projeto o bot da Operação Serenato de Amor. Então, com base nisso, nós pensamos em criar algo similar, ou seja, a gente pensou em criar um bot que, de uma certa forma, ele consegue monitorar uma rede social, que no caso a gente escolheu o Twitter, né, por alguns motivos, como, por exemplo, facilidade de coletar os dados e tudo mais, e também, né, é um ambiente com muita disseminação de notícia falsa, né, muitos bots, né, enfim. E quando, né, alguma notícia falsa fosse emitida, esse bot fosse capaz de chegar, né, e fazer também essa chamada, tipo, ó, isso daqui, né, é suspeito, isso aqui não tem nenhuma evidência científica, nenhuma evidência, sei lá, nenhum suporte que, enfim, valide aquilo, né, me ajuda
a verificar isso, então ele também faz esse chamado. Notifica vocês, né? Exatamente, faz notificação e, enfim, né, aí, então assim, a gente pensou nessa ideia e a gente começou a desenvolver, né, então a gente começou a coletar os dados, né, uma coisa que a gente, né, levou em consideração foi o seguinte, como é que a gente não tem como monitorar toda a rede do Twitter, né, o que é importante a gente levar em consideração para monitorar, né, então nosso, assim, o projeto, né, que a gente tocou durante o Hakovid foi de detectar na rede do Twitter quem são os principais influenciadores. Ou seja, quem são aqueles usuários que são mais retweetados, por exemplo, quem são aqueles que retweetam muito, quem são aqueles que retweetam de perfis que têm alto poder de influência, né? Então, né, isso, né, aí entra numa parte mais matemática, computacional, né? Você monta a rede, você usa técnicas para calcular a importância de cada usuário dentro daquela rede, dada alguma, né, essas coisas que eu estou falando. Então, aí são aspectos, né, que não vem ao caso entrar agora, mas quem por algum motivo tiver interesse, né, em entender mais sobre isso, eu vou ter o maior prazer de explicar, eu ou qualquer outra pessoa do grupo. E com esse mapeamento de quem são os influenciadores, né, o nosso bot, né, que tem um nome muito carinhoso, que é a Vera, né, Vera de verídico e tudo mais, né, de verificação, a gente, né, a Vera seria capaz de fazer essas etapas, né, de monitorar os influenciadores e de fazer esses disparos de notícias, de alertas, né? Isso já está em que ponto, assim, em termos de funcionalidade? Então, em termos de funcionalidade, né, toda a parte da coleta de dados, a parte da análise de redes, isso foi desenvolvido, né, foi prototipado, né, inclusive no site onde o projeto foi publicado, tem um diagrama explicando cada passo a passo e explicando se ele está automatizado, se ele é manual, mas pode ser automatizado. Legal. Então ele faz tudo isso, né? Inclusive a Vera já tem o perfil dela no Twitter, já está ali. Isso, sigam a Vera. Mas assim, essa etapa de pegar a publicação e comparar com notícias, com artigos científicos, esse é o nosso passo próximo, né? Porque você tem basicamente fazer uma conexão entre o que a pessoa postou e fazer uma varredura, né? Enfim, em noticiários, em periódicos, para você ver se aquilo ali bate. Se aquilo bate. Né? Então, só lembrando a galera que é o seguinte, o link lá para o Hakovid e para todas as outras coisas que a gente vier falar estarão no www.pós-caverna.com.br, tá? Repetindo porque a gente depois e tal. E aí, aproveitando essa pausinha, dizendo o seguinte, ó, esse comentário fixado aí, que você está vendo aí no rodapé, é de uma iniciativa de uma galera aqui, da Jaúve, da Isabel e tal, que está preparando, cara, semanalmente quentinhas para distribuir para a população em situação de rua, pessoas que não estão tendo, estão desassistidas, não estão tendo o que comer, não fosse essa iniciativa. Então, se você puder doar qualquer valor, só posso doar R$10, entra lá, doa seus R$10, tá? Nessa conta que está ali. Na quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui ao vivo de novo, falando mais sobre esse projeto para a galera ter uma visão mais ampliada do que está sendo feito e de outras formas de ajudar que não seja só com dinheiro, tá? Bora lá, Cláudio. Então, assim, aí você estava falando, então, que vocês desenvolveram essa ferramenta, né? Prototiparam ela, já tá ativa, já está funcionando. Isso, ela não faz ainda, ela ainda não é automatizada para fazer essa verificação, né, esse match entre a publicação e os noticiários e artigos. Esse é o nosso próximo passo, porque esse passo parece bobo, mas é um passo que requer assim, uma certa sofisticação, né, porque é basicamente o que acontece, né, a gente, né, pensou na Vera
é mais ou menos como se fosse um usuário, por exemplo, né? Quando eu vejo uma notícia, sei lá, uma publicação, sei lá, de uma pessoa qualquer, o que eu vou fazer, né? Assim, idealmente, né? Eu vou pegar aquilo e eu vou começar a pesquisar, né? Se o cara escreveu sobre um remédio X que, né, enfim, tá todo mundo dizendo que é como se fosse a cura santa, né? Eu vou pesquisar sobre aquilo e ver se faz sentido o que o cara tá falando ou se não faz sentido, né? E aí, depois disso, eu vou tomar uma decisão, né? Vou ter um processo né, assim, depois desse discernimento, de falar, não, ok, isso aqui nada a ver, é falso, ou, poxa, faz sentido. A Vera, ela tem esse mesmo, ela é, na verdade, isso, né? Então, né, essa parte, né, dela pegar a publicação e fazer a varredura pela internet, né, seria mais ou menos similar a eu pesquisando, só que você tem que tornar isso automático, né? E Porque não é só isso, pesquisar, é você também checar, porque você pode ter o excesso de alguma informação, e isso não quer dizer que ela seja verdadeira, mesmo que ela esteja exatamente. em abundância. Exatamente, aí entra no processo do discernimento, assim, de tomar a decisão, que é um outro passo também sofisticado. Existem grupos de pesquisa que investem nisso, né? Então, por exemplo, tem métodos que você analisa o texto da notícia, você vê, né, padrões de linguagem, né, notícias falsas, tem padrões diferentes de notícias verdadeiras. Mas, no fundo, é um problema difícil, porque também, por exemplo, o usuário, ele também é importante nisso, porque, na realidade, a notícia, seja falsa, seja verdadeira, ela está expressando, de alguma forma, o perfil do usuário que manda a notícia, né? Então, assim, seja uma informação que tenha um certo interesse político, econômico, tudo mais, ou mesmo, né, um site de notícias que tem um compromisso teoricamente completo com a realidade, aquilo também traduz o perfil daquele usuário. Ou seja, ele é, né, um site de notícia um compromisso com a verdade. Então, por isso que a gente, né, pensou nessa questão dos influenciadores. A gente pensou o seguinte, o usuário é muito importante. A gente precisa entender quem é que está mandando notícias falsas, notícias verdadeiras. Né? Então, a Vera, né, a gente está idealizando ela para ela ter esse poder. E, né, caso realmente, né, seja uma notícia falsa que seja enviada, ela convocar as pessoas para, né, ali chegar e, poxa, denunciar aquilo, né, ou de alguma forma tomar uma atitude, né, e só, né, o último ponto é que isso, né, a pessoa pergunta, mas, né, existem iniciativas que fazem essa verificação, né, existem sites de falar farsas, ou fato fake, né, tem iniciativas. Fact-checking, né? Foi? Site de fact-checking. Isso, poxa, que são extremamente importantes, extremamente relevantes, né? Mas qual é a questão associada a eles, né? Que esses sites, para eles poderem fazer a verificação, aquilo é um processo manual, ou seja, eles pegam, enfim, um padrão de notícias e eles fazem um estudo ali intensivo daquela informação. O tempo que às vezes eles demoram, né, para poder verificar se é falso ou verdadeiro, é o tempo que eles têm uma informação. Aquilo já teve uma consequência posterior que, né, e muitas das vezes esse processo da distribuição da fake news, muitas das vezes não, a maior parte das vezes é automatizado. Então ele tem um poder de distribuição muito grande, muito rápido. Exatamente. É muito mais rápido do que a capacidade de você verificar. Né? Sim, entendi. E aí... Bom, pode falar, desculpa. No caso, tá, eu sei que você tem etapas aí e tal. Se por acaso tiver, eu sei que você agora vai entrar numa etapa, como é que está acontecendo o financiamento disso? Existe, por exemplo, tem uma pessoa que está a fim de ajudar a colaborar com esse projeto, mas ele não tem as suas habilidades técnicas e tal, mas pode colaborar com dinheiro, por exemplo. Existe algum tipo de projeto de financiamento para esse projeto, para outros projetos lá do Racovid? Olha, a princípio, né, assim, né, todos os projetos que estão submetidos no Racovid, né, eles foram disponibilizados abertamente, inclusive projetos,
né, que foram desenvolvidos computacionalmente, como o nosso e muitos outros. O código está ali disponível, né, para quem código está em código aberto, foi envolvido em código aberto. E, assim, a premiação associada ao Hakovid, além de licenças lá no software, lá, o Wolfram Matemática e tudo mais, eles também têm um compromisso, né? Tem uma incubadora, que é a NIT Rio, né, que é do Ministério, o MCTIC. O MCTIC, ela, né, se disponibilizará a buscar investimentos para alguns desses projetos, né? E aí, então, tem essa parte. E agora, então, assim, isso é relação da Hakovid, né? Agora, assim, o que nós, né, tipo, independente do Hakovid ou não, a gente quer amadurecer a ideia, né? Assim, a gente quer dar próximos passos, inclusive até combinamos nessa semana, né, de termos uma reunião para a gente poder traçar os próximos passos. A gente não quer que essa ideia morra, né? A gente não quer que seja só o fogo de palha ali do Hakovid. E, assim, pelo menos por agora, né, a gente não está pensando em nada de monetização. A gente está realmente, assim, até super aberto a pessoas que tenham ideias. Não precisa ser ideias na área de computação. Pode ser mesmo de discussão, por exemplo, sobre o que é uma notícia falsa, o que é verdadeiro. Então, pessoas, por exemplo, da área de humanidades, de psicologia, de filosofia, ciências sociais, podem mega colaborar com a gente. Inclusive, vai ser maravilhoso, porque é uma competência que a gente, né, não tem no nível de especialista, né? Nós somos da área de exatas. Entendi. Né? Então, assim, né, quem tiver coisas na cabeça, mas não for da área técnica, pode certamente colaborar com o maior prazer, né? E pessoas que, de repente, tenham ideias já mais aplicadas, sei lá, até colega meu entrou em contato comigo, porque estava com essas ideias e tudo mais, também super, super válido. A pessoa fala com você através do seu perfil, mas pode falar existe algum perfil, tem o perfil da Vera lá, né, no Twitter, mas no Twitter, que vocês possam estar vendo ali, pessoas que possam eventualmente se voluntariar, como é que elas fazem para entrar em contato? Pode ser pelo teu perfil mesmo, né? Ela pode falar com o meu perfil. A gente está discutindo a possibilidade de criar um perfil no Instagram para Vera, mas, assim, a princípio seria para divulgar atualizações, notícias e tal, né? A gente até pensou também usar como mecanismo de notícias, mas, assim, porque no Instagram a logística dele é diferente da logística né, do Twitter e tal. A Natália postou aí, né, o Vera Falou, que é o... Esse arroba aí é o arroba do perfil no Twitter, tá, galera? Quem quiser ir lá, segue aí, pelo o Vera Falou. Um abraço para a galera de Portugal que está assistindo a gente aí. Pô, valeu. Um abraço para a galera de Portugal. É o Herbert. Bom, a gente tem alguns minutinhos ainda. A galera que está aí presente, se quiser mandar alguma pergunta, pode mandar a pergunta aí para o Cláudio. E nesse meio tempo, cara, tem alguma outra iniciativa aí, além a gente falou do Hakovid, né? E a gente falou também dessa iniciativa aí que você pode ver aí nesse post, nesse comentário fixado aí, para poder ajudar aí a galera que está preparando quentinhas aí, tá? Mas você tem mais alguma iniciativa assim que você possa meio que sugerir para a galera ficar atenta? Porque de repente a pessoa pode conhecer e se engajar de alguma forma, né? Ajudar de alguma forma. Em termos de projetos, né, que, por exemplo, estavam lá no Hakovid, né, tem vários muito interessantes, além, né, assim, né, eu falar que o nosso projeto interessante é um viés também muito complicado, né? Mas, assim, outros projetos que gostei bastante. Então, por exemplo, tem projetos de monitoramento, de rastreamento de indivíduos, né, que possam estar com Covid, utilizando o Bluetooth. Então, por exemplo, você interage com as pessoas, digamos, na rua, né, por Bluetooth, você registra todo mundo com quem você tem contato. E aí, caso uma dessas pessoas esteja com coronavírus, seja testado com coronavírus, você emite um alerta para todo mundo que esteve em contato com você nos últimos 14 dias. Né, esse projeto é o Epidia, né, em pronúncia livre. Né, e, enfim, tem iniciativas dessa forma, tem iniciativas de diagnóstico de coronavírus, por exemplo,
tem um aplicativo norte-americano que é o Voice Detector, sabe? Que pelo padrão de voz, posse, você pode identificar, né, se você, tem uma suspeita de coronavírus ou não, né? Enfim, tem muitos e muitos projetos, tem vários chatbots que foram desenvolvidos, seja para a parte de fake news, seja para a parte de atendimento primário ali de pacientes que estão na dúvida se estão com coronavírus, e aí às vezes a pessoa vai para o hospital, né, e tem o risco de se contaminar, né, e enfim, tem aplicativo na parte de saúde mental, né, de você, por exemplo, ter contato ali mais direto com um psicólogo que possa estar monitorando, né, o seu tipo de, enfim, o seu comportamento, os seus pensamentos, né, e, bem, eu poderia citar muitos e muitos outros, eu posso, de repente, no link do YouTube, né, deixar ali alguns outros, sugerir, né, uns links disponíveis ali para o pessoal conhecer melhor. Esses links todos lá no post que a gente fizer no site do Podcaverna. Além deles, eu vou deixar 2 links ali que são projetos muito interessantes que eu já participo há muito tempo. Um deles é o World Community Grid, que é um projeto de computação compartilhada, né, colaborativa. Então, o que acontece? Tem projetos ali que os caras estão, por exemplo, pesquisando alguma coisa que necessita de uma capacidade computacional muito grande. Então, o que eles fazem? Você baixa um programinha e nos momentos em que seu computador estiver, como agora, por exemplo, meu computador está ligado, mas ele está processando esses pacotes de dados que ele está baixando, processa isso e devolve os pacotes de dados processados. Então, isso multiplica pelo número de pessoas que estão envolvidas nesse projeto, você passa a ter uma capacidade computacional mega grande, e isso faz com que acelere os processos, né? No World Community Grid tem um outro. O World Community Grid está por trás, assim, algumas empresas que financiam isso, mas é um projeto, por ser colaborativo, os resultados dele também eles são compartilhados para a comunidade científica, não tem patente, né? E dentre os projetos, eles implementaram recentemente lá um projeto também de pesquisa para medicamentos e tratamento do contra o Covid-19. Então é bem legal, quem puder contribuir, é super simples, você vai lá, faz um cadastrinho, baixa um programinha, e esse programinha não torna o seu computador mais lento, porque ele só vai entrar em atividade quando o seu computador estiver sem uso, né? Então é muito legal. São 2 projetinhos, esse e o outro que me fugiu o nome agora, mas vai estar lá na lista também, que quem está por trás é o Avast. O Avast entra como uma empresa apoiadora, o Avast que faz o antivírus Avast, né? E também tem vários projetos, dentre eles o projeto do Covid-19. Então, quer dizer, sem fazer esforço, você também pode estar ajudando aí a acelerar os processos de busca de pesquisa, os processos computacionais que são necessários para que você faça análises enfim, dessas pesquisas em busca de vacina, em busca de cura, em busca de medicamento, tratamento, etc. Esse projeto do Avast é o Folding at Home, né? Se não me engano, né? Acho que não estou certo. Folding at Home. No link vai estar lá. A partir de amanhã, tá, galera? Está lá, podcaverna.com.br, vai ter lá. Esse link, vai ter o link lá para o Vera Falou, vai ter o link para esses projetos todos que nós estamos falando aqui. A gente está com um pouquinho de minutos só, né, cara, para terminar aí. Sim. Então, lembrando, quinta-feira, tá, nós vamos fazer uma live aqui com a Ju Marapode, a Julinha vai conversar com a gente sobre essa iniciativa aí do pessoal daqui que está se juntando para preparar quentinhas, para dar de comer para pessoas em situação de rua, que não fosse isso, não estariam tendo como se alimentar. Então, se você puder contribuir, tem o link aí, mas na quinta-feira a gente dá mais detalhes, que de repente as pessoas podem contribuir de outras formas. Porque não só comida, mas o pessoal também precisa das embalagens descartáveis, precisa de algumas outras coisas para essa logística aí, né? Então, na quinta-feira a gente vai conversar sobre isso às 8 horas. Aguarda aí quem puder aparecer, tá bom? Dá tempo para falar mais 2 coisas? Oi? Dá tempo. Tá bem, falar. Claro. 2 coisas. Uma delas é o seguinte, né? Em somatória, tudo que você está falando, né, e toda essa coisa dos hackathons, né? Bem, eu mapeei 2, né?
que vão acontecer ainda nesse mês, em maio, né, que é o Hacking Rio, né, que é um evento muito grande. Eu acho que eu não lembro qual edição que ele está, mas ele vai ser voltado, né, para o Covid, né, um evento, né, muito, 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 muito importante. E também tem o Minerva Jam, né, que é o pessoal da área de mulheres que incentivam, né, outras mulheres a irem para a ciência de computação e tudo mais. Tem o Minerva Jam prototipagem, né, que vai ser também um hackathon, essa mesma, assim, mesmo espírito, mesmo, né, assim, intenção de buscar soluções, etc. E não sei quanto tempo a gente tem, só um leve comentário que é interessante, é o seguinte, né, essa questão toda, né, de compartilhamento, por exemplo, de poder computacional para um projeto grande, Covid e tudo mais, eu acho que isso reforça a necessidade que a gente tem nesse momento de a gente pensar em soluções colaborativas, em cooperativas, né? Verdade. Inclusive, tem um grande, né, historiador que está até muito renomado, muito conhecido nos últimos tempos, que é o Yuval Harari, né? Ele é o autor de Sapiens, João Modeus, de 21 lições, século XXI, e que ele reforça isso, né, nesse período de pandemia, que nós temos que cooperar para poder vencer, né, tanto a pandemia, seus efeitos colaterais. Né? Se a gente ficar sempre no egoísmo ali tentando proteger só o que é nosso e foda-se, enfim, né, dane-se o resto, e a gente não vai... foda-se tá aplicável. A gente não vai conseguir chegar num bom cenário. Mas se a gente buscar união, eu acho que isso vale para todos os pontos, seja a união, né, entre pessoas, né, nesse momento, né, de isolamento, união para propor soluções tecnológicas, união para você doar o seu poder de processamento para resolver um problema grande, para você ajudar comunidades carentes, pessoas necessitadas, né, poxa, seja com uma doação. Acho que a pessoa pode ajudar de todas as formas possíveis, desde da menorzinha, da mais simples até, enfim, sua imaginação. Ser os ouvidos de um amigo que está na bad naquele dia é uma ajuda. Você pode fazer um monte de coisas e todo mundo, se fizer um pouquinho, a gente consegue realmente superar isso de uma forma mais ágil, melhor, né? E estamos todo mundo juntos nessa, temos que sair todo mundo juntos nessa, né? Aproveitar. Então, esse espírito colaborativo que ele é fundamental aí para a gente né, poder passar por isso e sair melhores do que nós entramos, né? Exatamente, a gente um melhor novo, né? Não voltar ao que era antes, sim a gente buscar algo renovado. Então, só lembrando a galera, a partir de amanhã, dia 20, entra lá no podcaverna.com.br, os links todos do que a gente falou aqui estarão num post lá, para você poder conhecer melhor os projetos, para você ver o número de contas se eventualmente você quiser colaborar, e não se prenda só a isso. Se você achar alguma outra forma de colaborar que não seja nenhuma dessas que a gente falou, legal, tá valendo também, tá? E na quinta-feira nós vamos ter aqui uma live com a Juliana Marapode, que a gente vai bater um papinho aqui sobre essa iniciativa super legal, cara, de preparar comida para pessoas estranhas que estão vivendo, que você nunca viu na sua vida, mas que nesse momento é importante a gente sair da nossa pele, né, e enxergar o outro como alguém que merece respeito e merece também ajuda, né? Bom, quem aqui que está presente ou que vai assistir esse vídeo depois, seja lá no IGTV, seja lá no YouTube, que nós vamos deixar esse vídeo aí, se não conhecem ainda o Podcaverna, eu convido vocês a conhecer o blog do Podcaverna, www.podcaverna.com.br, o podcast da gente, que você pode encontrar em qualquer agregador, inclusive Deezer, Spotify, digitou Podcaverna lá, você pode escutar os nossos podcasts. E o canal do YouTube também. Entrou no YouTube, digitou Podcaverna, só somos nós lá. Pode assistir alguns vídeos lá legais e tal. Se inscrever no canal se você achar que vale a pena, beleza? Isso nos ajuda bastante também a pegar esses conteúdos todos que a gente está fazendo aqui para fazer eles chegarem mais longe para mais gente. Agradeço demais aí, Cláudio, por dessas informações todas que você trouxe aqui, foi muito legal. Você tem que participar mais do Podcaverna, você está meio sumido aí. Puxar a orelha aí. Eu prometo aparecer mais. Por favor. Foi um grande prazer estar aqui.
Tá salvando o mundo, então não tem. Fazendo a minha parte, muito, muito gratificante. E agradecer a todo mundo aí que assistiu a gente aí até agora e todo mundo que puder assistir isso depois, né? Paulinho Maciel tá lá, abração, meu queridão, Emílio Togashi, meu brother também, muita gente querida aparecendo aí, prestigiando a gente. É. E Muita gente querida aqui para mim também aqui. se você achou esse conteúdo legal, também compartilhe esse conteúdo com mais gente, para que as pessoas possam conhecer essas iniciativas aí, que são muito bacanas. Obrigado, Nath. Obrigadão mesmo. Valeu. Obrigado, Nath. Por último, mas não menos importante, Zé chegou, Zé Fonseca, aí, Zé Carlos Fonseca, meu brother, baixista aí da minha banda. Muito obrigado por terem assistido até agora. Essa live vai ficar disponível aí no Instagram por 24 horas, depois nós vamos colocar lá no IGTV e também lá no nosso canal do YouTube. Então podem compartilhar, podem assistir de novo, tá? E a partir de amanhã, lá no site da gente, os links todos aí. Cláudio, brigadão, obrigado a todos que estiveram aí até agora. Valeu? Valeu, Malu.